pessoal, seja muito bem-vindo ao treinamento de orçamento de obras nível intermediário que a gente está fazendo em conjunto lá com o Cienge Gestor Obras e também com a E-Custos. Então essas três empresas se uniram para a gente. Na verdade é uma só, um grupo só, mas a gente se uniu essas áreas, né, esses softwares que é dentro do ecossistema nosso. A gente se uniu para fazer esse treinamento para você. Espero que você goste. Meu nome é Gustavo Martins, sou fundador do blog Engenheiro de Custos e também fundador do E-Custos. Vamos lá direto ao ponto, então eu vou compartilhar minha tela aí bem rapidamente para a gente já começar a primeira aula aqui sobre quantificação, a preparação para quantitativo, como que você se prepara, como que você fica muito bom, e também vou passar aqui sobre base de orçamentos, o que é, né, o levantamento, dicas de algumas etapas e checklist de quantitativo, mas lembrando que eu não vou entrar em muitos detalhes, né, no caso que é um nível mais intermediário mesmo, se você não tem alguma outra base, eu recomendo que você procure, mas vamos lá, já direto ao ponto aqui na preparação. Como ficar muito bom, né? Recebo bastante essa pergunta lá no blog Engenheiro de Custos. A gente já treinou mais de 6 mil profissionais nessa parte de orçamentação desde 2013, 2014. E era uma pergunta bem recorrente, já que é uma etapa onde acontece a maioria dos erros, né? A maioria aí dos erros que a gente encontra em orçamento geralmente está aqui na parte de ou quantitativo, composições de preço ou cotações. Está dentro aqui desse mundo. Dificilmente você vê BDI, leis sociais, a pessoa errando nessas etapas da orçamentação, mas aqui geralmente é onde que encontra aí os grandes problemas de obra, tá? Onde a gente vai encontrar depois critério de medições e tudo mais. Então assim, para você ficar muito bom, o primeiro passo é entender das bases de preço, onde você está atuando, com que tipo de base você está atuando aí na sua empresa, né? Se é SINAP, se é TCPO, se você faz uma mescla, né, de base própria, né? Recomendo que você faça de fato uma mescla, cote alguns itens, né, de materiais, equipamentos. Então você entender também que elas possuem critérios de medições distintos, né? Então você está trabalhando com uma base, ela atua de uma maneira, então você entender o jogo das bases, né? Que tipo de jogo que aquela base geralmente utiliza na orçamentação. Na SINAP, por exemplo, você pode ir lá no sumário, você digita sumário, SINAP, você vai encontrar, lá tem todos os critérios, todas as etapas que foi considerado para desenvolver os custos e os índices de produtividade, tanto de mão de obra como de materiais e equipamentos. Então você consegue entender de fato da onde surgiu aqueles coeficientes de produtividade. Tem um coeficiente lá na composição de preço onde você vai buscar e entender o consumo, né, de cada insumo para aquela composição específica, tá? A segunda etapa para você ficar muito bom é você visitar a obra, você entender a prática, né? Não ficar só no mundo aí da teoria, do conhecimento é importante, mas você também ir na obra e ver como os serviços são realizados. O orçamento nada mais é que você prever a obra, então você precisa fazer a previsão ali. A gente usava muita analogia do jogo de xadrez, né? Que antes de você movimentar uma peça do jogo, você sempre tem que simular várias ali para o seu adversário para você entender onde você vai de fato realizar, né, um tipo de serviço, ou você vai de fato prever, né, o que vai ser realizado na obra. Então envolve muito isso. Para você prever é bom você já ter visto pelo menos alguma coisa na prática, e isso eu sempre recomendo para você sempre sair do escritório de fato pisar na obra, tá? E a terceira etapa, realizar na prática e conferir o resultado. Então nada mais é do que você fazer, ir lá, conferir na obra e depois verificar, né? Depois acompanhar a obra. Então você fazer o orçamento, você vai participar provavelmente do planejamento, que onde vão, né, uma coisa está casada com a outra. É difícil você separar orçamento e planejamento de obras, então uma coisa complementa a outra, e depois no último passo você fazer esse acompanhamento de obras que é tão importante. Então, se você quiser ficar muito bom, siga esses 3 passos aqui que você vai conseguir aí de fato ter uma boa preparação, tá? A base do orçamento, quantificação para mim é a base de tudo, tá? Você precisa, para quantificar, você precisa ter uma boa leitura de projetos, mas também você precisa ter muitos insumos, né? Memorial descritivo, uns projetos bem detalhados. Então, dependendo do nível do projeto, dependendo da quantidade de informações que você tenha, é de fato que você vai conseguir extrair do orçamento. Por isso que o orçamento executivo é quando você tem todos os orçamentos, né, em mãos, arquitetônicos, instalações, estrutural, tudo mesmo em mão. Quanto mais informação, melhor a qualidade do seu orçamento e melhor também a precisão. Então, conforme mais detalhes, menor o desvio ali, a parte de erro, né? A margem de erro sua acaba diminuindo bastante. No orçamento executivo, de em torno de 4 a 5% é uma boa margem de erro, tá?
a parte de composições de preço, né? Então você precisa entender não só de quantificação, mas também sobre composições de preço. A gente vai ver mais sobre composições aqui nesse treinamento. Encargos sociais, né? Calculado da mão de obra, e também o BDI, tá? Encargos sociais, aqueles encargos que estão sobre a mão de obra, férias, 13º, dias de chuva não trabalhado, tudo isso entra aqui na parte de encargos sociais das leis sociais, tá? E BDI, benefício mais despesas indiretas, você já deve saber bastante aí o que é o BDI, a gente vai falar também aqui nesse treinamento. Passando para outra etapa aqui, o que é o levantamento, né, de quantitativa. O levantamento é a etapa onde a gente calcula todo o serviço da obra, porém não se limita apenas a calcular os serviços em área, volume, quilo, etc. Você pode utilizar também, e deve, os mesmos critérios para medições. Então, você considera um critério para quantificar, leva isso também na hora de medi-la para a obra, tá? A melhor maneira de entender o quantitativo começa pelo primeiro passo, quais os critérios de medições do cliente estou trabalhando, então entender isso, não só das bases, mas também da sua construtora, se estiver prestando um serviço, né, você entender qual o tipo de método construtivo a empresa trabalha, como é feita a execução, que tipo de execução e tudo mais, tá? Exemplo, base própria é um orçamento da Caixa, então utiliza a SINAP. Ou pavimentação com a DENIT ciclo 2. Então você pode, né, entender aí se é base própria, se é um orçamento da Caixa, você vai usar a SINAP, se é uma pavimentação, uma infraestrutura, você vai usar DENIT aqui, a ciclo não é nem mais 2 aqui, para você dar uma atualizada, ciclo 3, tá? Abrir o sumário alvenaria, tal, então a gente consegue ali abrir esse link aqui para te mostrar exatamente como que você pesquisa aqui, ó, você consegue vir aqui ao sumário da SINAP, você vai pesquisar aqui a parte do download, ó, é exatamente isso aqui, você vai conseguir entender aqui as composições, os insumos, metodologias, tá tudo aqui para você consultar aí quando você achar melhor, tá? Agora, partindo aqui para a parte de dicas de algumas etapas, né, a gente vai tratar também aí a parte de prático mesmo da aula, mas antes de ir para a parte de dicas e etapas, a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais aqui sobre essas etapas e também sobre o checklist para você validar essa etapa de quantitativo, tá bom? Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima aula.